queridas amigas internautas, que bom estar de volta novamente aqui na Web TV São Caetano, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, eu, doutora Silvia Petrelli, sempre trazendo assuntos sobre o universo feminino. Então não esqueçam, cliquem em contato pelas redes sociais, que respondo as perguntas aqui no quadro E aí, doutora? Minhas queridas amigas, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos a essas pessoas que fazem a diferença, seja no trabalho ou simplesmente por serem marcantes. Hugo Safak, guia turístico lá na Turquia, parabéns, Hugo, pelo seu trabalho excepcional. Giovana Alves, Laura Chanin, Cláudia Trindade e Márcia Regina de Souza. Eu deixo um beijo enorme para vocês, por ter conhecido vocês também. Minhas queridas amigas, hoje vocês vão adorar o tema. O tema de hoje nós vamos falar sobre o aumento das cirurgias plásticas no Brasil. O nosso país, ele subiu para o primeiro lugar no ranking de cirurgias plásticas no mundo. E para falar mais do assunto, eu recebo, por sinal, é uma honra recebê-lo aqui no meu programa, Dr. Paulo Matsudi, cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Paulo, seja muito, mas muito bem-vindo aqui no meu programa. É uma honra poder entrevistá-lo hoje. Muito obrigado, Silvia. Eu que me sinto prestigiado em estar aqui no seu programa, junto às suas ouvintes. Eu gostaria já de te perguntar, porque sempre eu gosto de saber, por que você escolheu a medicina e essa especialidade? Bom, a medicina sempre foi um tema que corria na nossa juventude, né, quando a gente tem que definir a orientação, se é para o colegial, na época era científico, né, e o normal. Então nós estávamos muito mais ligados nas ciências humanas e assim seguimos na área de medicina, daí para a área de cirurgia geral. E dentro da cirurgia geral, a parte oncológica, que eu acho que é a parte principal, que muita gente tem a ideia que o cirurgião plástico tem uma formação muito pequena, mas pelo contrário, ele faz o curso médico, depois são 5 anos de especialidade, sendo 2 de cirurgia geral e 3 em cirurgia plástica. Nesse período, né, que me defini para a cirurgia plástica, eu achei que nós tínhamos que ajudar ao próximo. Isso porque os pacientes eram vítimas de queimadura, principalmente no ABC, quando cirurgia plástica era uma novidade. Então elas eram vítimas do acidente do trabalho, muito comum em função da área industrializada, os grandes retalhos, as amputações, tudo isso era importante no nosso entender para reparar uma função e devolver o cidadão ao seu habitat tradicional, natural, de uma forma que ele poderia conviver socialmente com os seus pares. E quanto tempo já atuando só aqui em São Caetano? Bom, isso já fazem 38 anos, né? Como eu havia dito, que poucos conheciam a parte estética e sim a reparadora. Aí damos início a demonstrações da parte estética, que era uma recorrência, e no sentido das mulheres nos procurarem mais. E hoje o quadro se tornou praticamente tanto do lado masculino quanto do feminino, porque a cirurgia plástica e estética também ajuda o paciente a recuperar um tempo que foi perdido, e as próprias solicitações do mundo atual faz com que a pessoa queira se sentir bem. Não é uma questão dele querer ser melhor que o outro, e sim ele se sentir bem com os seus pares. E a procura maior da cirurgia plástica, ela é somente estética ou não? Você acabou de comentar, né? Hoje, praticamente, na nossa clínica, é muito mais estética. Claro que o berço da cirurgia plástica é da cirurgia reparadora, onde nós reparamos desde da criança, quando nasce, que tem a fenda palatina ou lábio leporino, depois, num crescer, as orelhas em abano, que podem provocar muitas vezes problemas psicológicos dessa criança no desenvolvimento da sua educação em função das brincadeiras na escola, e a partir daí cirurgias de mama nos meninos, que desencadeiam a ginecomastia pela explosão hormonal, e nas moças que muitas vezes têm a sua mama exageradamente grande e querem reparar, ou as têm pequena e querem aumentar. Isso vai dentro da necessidade de cada um, né, que nós acabamos atendendo e operando. E quais são as cirurgias mais procuradas atualmente?
que você tem recebido mais no seu Bom, consultório? as cirurgias que são as mais procuradas é a lipoaspiração e a inclusão de prótese de silicone mamária. Está havendo um aumento maior nesses últimos tempos das próteses glúteas, né? Sim, isso é uma situação que acaba definindo por uma questão que as brasileiras são conhecidas pelo formato dos seus glúteos e algumas moças, pela própria origem do seu DNA, não têm um glúteo muito evoluído. Então as próteses caem bem para compor uma harmonia corporal. E doutor, hoje muitas mulheres elas procuram a lipoaspiração para ter um corpo escultural. É recomendado antes da cirurgia a paciente fazer uma dieta? Sem dúvida. A consulta, eu acho que é um momento fundamental, ou 90% do resultado cirúrgico, onde o cirurgião tem que colocar as informações dentro daquilo que é possível e analisar muito bem as expectativas dessa paciente. É impossível devolver um corpo maravilhoso a uma pessoa que seja uma obesa. Sim. A obesidade deve ser tratado pelo endocrinologista. E após o tratamento pelo endócrino, ele nos encaminha e nós fazemos a cirurgia. Lembrando que é uma cirurgia que tem todos os cuidados a serem feitos. Ela não é simples, ela deve ser feita por um profissional, de preferência membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o profissional Sim. que sabe conduzir. São vários exames que devem ser feitos e, desde que tudo perfeito, a cirurgia realizada devolverá ela as formas requeridas. Porque você pode, inclusive, aproveitar essa própria gordura para enxertar em outras áreas do corpo, onde o tempo acabou sendo absorvida essa gordura. Então, na região dos glúteos, ou mesmo na face, nos lábios, né? É uma indicação boa. Me fala um pouquinho mais sobre a lipoaspiração, quanto tempo a paciente pode retornar à sua vida normal? Teoricamente, a cirurgia é realizada, ela tem alta 24 horas após a cirurgia e ela retorna à clínica com 7 dias para a retirada dos pontos. Existe a necessidade do uso de cintas especiais antes da cirurgia para a pessoa se acostumar e após a cirurgia. Esse período varia de caso para caso. Em média, 1 mês e meio a 3 meses no máximo. E a pessoa, tem muitos pacientes que operam numa sexta-feira, segunda-feira estão trabalhando. Né? Isso é muito normal no caso da lipoaspiração. Nós entendemos que é um período que o paciente se sinta bem. Como você sabe, se é colega, você sabe que cada um responde de uma forma ao trabalho. Diferente. Mas, de uma forma geral, nossos pacientes têm retornado ao trabalho 3 dias após. E existem vários tipos de lipo, algumas podem fazer dentro do consultório? Não, no consultório não. Sempre essa lipoaspiração deve ser conduzida num ambiente cirúrgico, de preferência num hospital que tenha todos os aparatos para qualquer risco. É uma cirurgia, né? Então nós temos que deixar claro que o ato cirúrgico, o risco é inerente ao próprio ato. E desde que você tenha uma equipe muito bem formada, o risco será praticamente mínimo. Daí a importância da avaliação pré-operatória, onde que o mais importante, o paciente tem que entender que quem que não quer risco é o médico. É verdade. O médico não necessita passar o risco, muito menos colocá-la numa situação de risco. Acontece que existe um falso entendimento que, infelizmente, né, aquela lei do Gerson não deve prevalecer em medicina, né, sempre querer tirar a vantagem. É ou verdade. o barato é bom. Não. Existe o preço correto para cada profissional, para cada trabalho realizado, e por isso existem os hospitais especializados onde nós realizamos nossas cirurgias. Concordo plenamente. E falando um pouquinho sobre as cirurgias de abdômen, quais são os cuidados que elas devem ter? Bom, vamos seguir aí a conduta, a dieta, né, a orientação do endocrinologista, o exercício é fundamental. Não adianta o pessoal falar, bom, eu vou fazer a minha cirurgia e vou continuar nos mesmos hábitos alimentares errados, né, para chegar com abdômen excessivo. Houve aí um engano. E
os exercícios provavelmente devem ter sido esquecidos. Então vamos fazer os exercícios abdominais. Com a parede abdominal preparada, com a perda dessa massa gordurosa em excesso, a cirurgia do abdômen sempre será melhor, com uma menor cicatriz. E a recuperação e o resultado mais feliz. Então, Paulo, me fala uma coisa, os homens também têm procurado muitos procedimentos? Também, claro. Tanto por vaidade própria, né, ou por ver os resultados nas amigas, na irmã, na mãe, né, ou na esposa, acabam nos procurando para fazer, o que eu acho louvável. Né? Acho que a vaidade faz parte do ser humano. O dia que o homem perder a sua própria vaidade, o homem no sentido globalizado, homem, mulher, sexo feminino ou masculino, ele não estará vivendo mais. Eu acho muito bonito você encontrar uma senhora, como eu vi, no aeroporto de Frankfurt, que estava embarcando, mais dos seus 83 anos, com o seu marido, e ela passando o batonzinho, ela falou, não, eu vou entrar no avião. Então isso significa que essa senhora que por sinal tem você vida. Veio direto para o programa, viu, minhas queridas amigas? Olha o prestígio. Já veio direto de Frankfurt e para cá. Exatamente. Para poder... O maior prazer. E me fala um pouco mais sobre as próteses de glúteo. É uma coisa nova ou isso aí já tem há tempo? Não, nós já realizamos essa cirurgia desde 1984. Ela foi introduzida aqui por um colega que também é ex-aluno do professor Pitangui, o Raul Gonzalez, que iniciou com essas próteses. Claro que elas foram melhorando a cada dia, como já se passou todo esse tempo. E hoje ela é uma solicitação grande, por quê? A cicatriz que ela deixa é mínima e é numa região interglútea, onde a calcinha ou a parte íntima do biquíni vai cobrir, né? Ela é uma cirurgia solicitada em função dos resultados que dão na harmonização do corpo e também porque ninguém fica sabendo, até porque ela fica escondidinha. Agora, é uma cirurgia que requer um cuidado maior nos 7 primeiros dias, onde o paciente deve permanecer em repouso, de preferência domiciliar, não exagerando nas suas saídas. Tem alguma contraindicação? Não existe contraindicação. Né? Eu acho que é uma cirurgia, volto a falar, deve ser sempre feita por um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não confundir com essas aplicações que fazem no glúteo de silicone líquido, que depois causa morte, isso né? É um perigo enorme, você sabe disso. E se no momento não causa, no futuro vai causar complicações. Tem rejeição? Índice de rejeição? Na prótese? Todas as próteses, pelo próprio nome prótese, ela pode ter rejeição. Ela pode ter rejeição até pela contaminação, né, tanto de mama quanto do glúteo, até como uma prótese dentária. Então é uma prótese, como toda prótese, está sujeita a ser a rejeição. Porém, o índice é muito baixo. É 1 sobre 300 mil. Então, essa estatística por si só, né, já representa um quadro que praticamente não existe. Mas é possível. Doutor Paulo, o que elas perguntam muito é com relação ao tempo da prótese. Quanto tempo pode ficar, se existe prótese mais moderna, se pode ficar para a vida inteira? Essa pergunta é muito interessante e é pertinente, porque próteses existem várias, de várias marcas, de vários tamanhos, evidentemente com valores diferenciados. As próteses mais modernas, obviamente, têm um custo maior, mas têm um tempo maior de permanência. Teoricamente, toda a prótese pode sofrer um acidente, ela pode romper. Porém, as próteses modernas não têm a necessidade de uma emergência em ser retirada, porque é feita de gel coesivo. E a cápsula o invólucro dessa prótese é muito mais seguro, ele tem quase 7 invólucros antes de chegar no gel de silicone, o que dá uma segurança maior, não só do risco do trauma em rompê-las, como também no tempo de uso da mesma. Então, praticamente, só a ultrassonografia ou mamografia vai mostrar a necessidade ou não da troca dessa prótese. Minhas queridas amigas, nós vamos para um rápido intervalo e volto já já com esse bate-papo gostoso com o Dr. Paulo Matsuda falando sobre cirurgia plástica. Não saiam daí.
planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós! Minhas queridas amigas, após esse breve intervalo, eu volto agora com o quadro E aí, doutora? Bom, nós temos algumas perguntinhas de amigas internautas. Fátima Santana, de São Caetano, ela gostaria de saber. Doutora, a histerectomia, que é a retirada do útero, causa diminuição da libido? Veja, Fátima, histerectomia não. O vilão da história seriam nossos ovários, que mantêm a produção do nosso hormônio estrogênio. Se você faz a histerectomia com a retirada do ovário, aí sim nós podemos falar um pouco da diminuição da libido. Mas somente a histerectomia não, tá bom? Ana Tereza, de Diadema, ela gostaria de saber: como se chama o exame para detectarmos o tipo de HPV? Veja, Ana, nós temos dois tipos de exame. Um seria a captura híbrida e o outro seria o PCR. Esses dois tipos de exame você pode fazer com a coleta através de uma biópsia ou um raspado do local e enviar para o laboratório para a pesquisa dos subtipos de HPV. Lembre-se que nós temos mais de 100 subtipos de HPV e isso vai nos favorecer com relação também ao tratamento e uso da vacina, tá bom? Converse diretamente com o seu ginecologista que ele poderá dar maiores informações. A Raquel Fernandes, de Santo André, ela pergunta: doutora, eu coloquei prótese de silicone, vou poder amamentar? Veja, até o doutor Paulo está aqui presente, ele pode até nos ajudar com essa resposta. Mas na realidade, Raquel, você vai poder amamentar sim. Por quê? Porque acaba que os ductos principais, né, doutor Paulo, não mexe nos ductos principais da mama. A prótese, ela é colocada ou atrás do músculo peitoral ou retromamária, tá? Então o espaço que você vai poder realmente amamentar durante esse período, tá? Pode ficar tranquila. Roberta Alves, de Mauá, ela pergunta: o que pode provocar dor na relação sexual? Veja, Roberta, tem várias coisas que podem provocar a dispareunia. O que é isso? Dor durante o ato sexual. Geralmente, quando ele é mais na região do introito vaginal, pode ser algum quadro de infecção causado por um fungo, como a candidíase, pode ser uma vulvite, uma inflamação na vulva, uma vulvodínia, que é alguma dor que você tenha nessa região, por causa de alguma pelezinha, algum excesso. Então, assim, outras podem ser profunda. O que é isso? Você pode ter dor durante o ato sexual mais profundamente por diversos fatores. Às vezes pode ser a posição no ato sexual, pode ser por um quadro chamado endometriose, que nós já comentamos aqui também no programa, ou às vezes uma cervicite, uma inflamação também, que pode levar o quê? A uma doença inflamatória pélvica. Então, com certeza, converse com o seu ginecologista que ele vai poder abordar melhor qual que é a sua queixa e qual o melhor tratamento, tá bom? Mais uma perguntinha de Fernanda Campos, do Ipiranga, ela pergunta: é normal a mulher ter um corrimento vaginal? Veja, Fernanda, todas nós mulheres, nós temos aquela secreção no meio do período vaginal, que é uma secreção mais cristalina, parece até uma clara de ovo, e não tem cheiro. Se sair disso, ficar uma secreção mais amarelada, mais esverdeada, se tiver coceira, tiver uma alteração como uma dor também, isso pode mudar o quadro. Então, assim, também seu ginecologista vai poder avaliar e ver qual o melhor tratamento, tá bom? Voltando agora à entrevista com o Dr. Paulo Matsudo. Dr. Paulo, me fala uma coisa, eu fiquei sabendo que você ganhou um prêmio do Dr. Ivo Pitangui. Me fala um pouquinho sobre isso. Esse prêmio nós ganhamos no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, é um prêmio que nós submetemos junto a demais colegas, e aí nós apresentamos a importância do colágeno para a estabilidade da gordura quando nós infiltramos gordura nos pacientes. Então, esse prêmio nós ganhamos, temos ele com... Parabéns! É a maior honra. Nós é que ganhamos com isso também, né? Sem dúvida, mas todos ganham. Todos, né? todos. Quando a ciência caminha para o lado positivo, todos ganham. E o ganho maior foi de ter podido receber isto nas mãos do professor, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que você sabe muito bem que dificilmente uma pesquisa que não tenha uma validação seria aprovada. Então nós somos até hoje os detentores desse prêmio, que nos muito honra.
Que bom. E nós ficamos felizes, né, minhas queridas amigas internautas. E me fala mais um pouquinho com relação à faixa etária. Qual seria a faixa etária mais indicada para realizar uma cirurgia plástica? Bom, na verdade, não existe uma faixa etária, não existe idade, e sim a necessidade. Como nós tínhamos falado lá no início, a criança, ao nascer com uma fenda palatina, tem que submeter a cirurgia até por uma questão de sobrevida, e depois já preparando para o lábio leporino. E as necessidades no decorrer da vida, como as criancinhas com orelha em abano, que os coleguinhas fazem aquelas chacotas, a piadinha, e inibe eles e continuam. Isso muda a vida de uma criança. Eu digo sempre o seguinte, isso daí, Silvia, muito mais do que a dor física, é a dor espiritual que fica numa criança. Isso pode mudar o destino, porque ela não quer ir para a escola. Muitas vezes os pais não entendem. Ou vai, mas trauma, o desenvolvimento, né, intelectual acaba sendo prejudicado em função dela ficar uma criança retraída, não quer participar dos seus pares, como a ginecomastia. Isso que eu ia comentar, assim como a ginecomastia, não tira uma blusa, não tira a blusa, voltou, estão lá jogando bola, de repente inverte o time, olha, agora é time de camisa e sem camisa. Sem camisa. O sem camisa, agora vai embora, vai para o vestuário e acaba não participando de uma atividade física habitual, uma vida social mais intensa. E o resultado é gratificante, né? A gente saber que você pode proporcionar isso, né? A cirurgia plástica pode proporcionar isso. Em todas essas que nós comentamos aqui, as cicatrizes ficam em locais perfeitamente que se disfarçam, né? Atrás da orelha, ou por dentro do nariz, ou ao redor, uma cicatriz pequena na ginecomastia, enfim. É isso que nós tentamos fazer. Até da ginecomastia, de implantes de silicone, tem uma faixa etária? Porque às vezes muitas meninas passam com o mastologista e a gente orienta, não, vamos passar com o colega cirurgião plástico, mas acima dos 18 anos. Isso é fidedigno ou você acha que elas podem? Existe já alguma validação a respeito do tema. A criança, o que rege é a menarca, ou seja, a primeira menstruação. Então, hoje no Brasil, essas meninas estão menstruando muito antes do que os livros nos ensinaram. Isso em função de várias mudanças de comportamento, sobretudo o alimentar, né? Que vocês mesmos dizem. E nós sempre esperamos o desenvolvimento dessa mama. E sempre procuramos adiar. Mas existe uma situação quando a paciente já menstruou há mais de 4 anos, não tem o desenvolvimento e tem uma história hereditária de hipomastia ou amastia, e aí cabe muito uma explicação, que existem moças, como vocês sabem, às vezes a telespectadora não sabe, que nasce sem a mama. É verdade. Então é a amastia, ou a genesia mamária. E outras que têm a hipomastia, ou seja, tem a mama, mas não num tamanho suficientemente desenvolvido. E qual é a regra prática? A regra prática não tem harmonia corporal. Então, o que nós fazemos é, ao colocar uma prótese de silicone nesse tipo de paciente, é fazer com que o contorno corporal fique harmônico. Então, para isso existem as medidas, existem todos os conceitos, e é uma cirurgia que realmente de grande satisfação a quem se submete. Então é importante, minhas queridas amigas, ficarem atentas, porque eu recebo muitas, viu, Paulo, acaba que eu encaminho para o cirurgião plástico porque elas estão realmente descontentes, assimetria às vezes grande, né, uma mama muito involuída, muito assimétrica, e mesmo a ginecomastia também, né? É verdade. E como se deve escolher o tamanho ideal para uma prótese de mama? Bom, porque às vezes ela chega, quer questionar, quer do jeito dela. Aliás, aproveito agora para agradecer em público os encaminhamentos, né? Mas como faz para chegar a esse tamanho, você quer a pergunta? É isso. O que vocês... Isso, qual que... Às vezes elas querem um tamanho, a medida ideal. A medida ideal. Muito bom. Todo mundo tem aquela ideal de beleza. Agora, o que pode fugir ao ideal, nós não aconselhamos. Então vamos lá, o que seria isso? Existe uma forma proporcional e para isso nós temos os artistas, né? Os pintores, os escultores que já deixaram um legado enorme nos grandes museus do mundo todo. Então, aquilo que é o normal. O que foge da normalidade são os excessos. E a todas as pacientes que queiram cair no pecado dos excessos, elas são alertadas. É verdade. Olha, esse assunto de colocar prótese muito grande, você não pode esquecer que no decorrer da vida tem duas coisas que vão influenciar muito. Primeiro, que não vai fugir, é a lei da gravidade.
Essa, com certeza, quanto maior o volume, maior o peso e maior a queda. Sim. Então vocês vão depois retornar querendo diminuir a sua prótese. O que é muito comum que se acaba escutando em algumas atrizes da televisão. Sim. Por outro lado, todos nós, ao envelhecermos, sobretudo as mulheres, vão passar pelas mudanças hormonais, que a Silvia aqui é perita, e sabe que isso acaba na menopausa engordando a mulher. E esse aumento de mama com gordura não vai combinar, porque vai tornar a mulher mais gorda do que ela ficaria só pelo desequilíbrio hormonal. Então, muito cuidado em escolher o tamanho, e é importante que seja um tamanho onde ninguém vai dizer ela tem prótese de silicone. Agora, se o objetivo é esse, tudo bem, nós indicamos ao paciente, já que você quer um excesso, por favor, assine aqui um termo que você quer bem grande. Ah, eu quero bem grande. Ok. Qual é o termo hoje que praticamente domina a cabeça de uma mulher? Porque o teu grande pode ser o meu pequeno, pequeno, grande. É verdade. Então elas falam, doutor, eu quero piriguete. Ah, entendi perfeitamente. Então esse tipo não aconselho. Por quê? Se nós lembrarmos do conceito de uma caricatura, é onde a gente põe os excessos, né? O que é uma caricatura? Nada mais é do que colocar aquilo que a pessoa já tem de diferenciado maior. E acaba um seio maior numa mulher, fica uma caricatura de mulher. Tradução é um travesti. Sim. Então não fica bom. Então muitas vezes elas repaginam as suas ideias e retornam e falam, não, eu quero um tamanho normal, desde que seja bem projetado. Que é isso que nós fazemos. E isso o profissional, né, Paulo, ele passa isso para a paciente, né, o que você Sim. comentou. Aí vai da paciente ver, né, dentro dos excessos ou não. Entendemos que profissionalmente você está sendo remunerado para você falar aquilo que você sabe de melhor, né? Então você tem que realmente conversar com esse paciente. Por isso que eu disse lá no início, 90% do resultado está numa boa consulta. Eu concordo Né? plenamente. Então é aí que temos os resultados. Agora me fala um pouquinho do uso do Botox, que Bom, também é outra coisa que deu um boom. é verdade. Essa menina que cresceu, nasceu, né, dentro da nossa clínica, para Botox já existia, a medicação. Não existia para o uso estético que nós começamos a fazer a pesquisa. E São Caetano do Sul tem uma parte nessa história, porque também aqui eu tenho uma clínica, como na de São Paulo, e começamos a fazer isto dentro das nossas clínicas. Isso é uma história que se iniciou em 1992, né, e fizemos um trabalho até 1995, quando então apresentamos no Congresso Internacional de Cirurgia Plástica em Nova York. É bom que você nos dá esse espaço para contar a história. Hoje todo mundo sabe que é a menina dos olhos, mas quando ela era o patinho feio, nós fomos agredidos verbalmente neste congresso científico. Imagina. Como uma doutora da Turquia, por sinal, de onde você está chegando, né, hoje, nos disse se nós estávamos loucos. Dr. Matsuda, are you crazy? I can't believe that you... Quer dizer, eu já era conhecido no meio científico por ter publicações em cirurgia plástica e estética, e essa senhora não se conformava que eu estava indicando uma toxina que teoricamente seria um veneno para os pacientes. Eu expliquei muito bem que aquilo lá era uma dosagem que não mataria, assim como a água, se é em excesso morre afogado, se é em escassez morre desidratado. Tive a felicidade de ter grandes mentes brilhantes na sala, que eram os editores de 2 revistas de cirurgia plástica, que imediatamente solicitaram os copyrights, e eu dei a eles autorização de publicação, e a primeira publicação mundial é minha, né, datada de 96, recorde para uma revista premium em cirurgia plástica, né, Platinum. Então é uma revista indexada, você sabe o valor que tem. E é difícil, às vezes um trabalho fica lá 2, 3 anos. É verdade. O nosso não ficou 3 meses. E aí foi esse boom todo que nos levou a conhecer o mundo todo em função dos convites que acabamos de receber, né, e divulgarmos. E hoje é o procedimento mais realizado no mundo todo. É a toxina botulínica,
que de toxina do mal passou a ser toxina do bem, do bem-estar, né, do bem viver. E a faixa etária também, que elas podem começar a aplicar? Pois é, nós temos pacientes, a mais jovem tem 16 anos, é uma jovem modelo conhecida, que os fotógrafos exigem que ao sorrir não tenha nem os bunny lines, que é aquelas ruguinhas do coelhinho. E em outras, tem pacientes mais idosas que não podem, por alguma razão, submeter-se à cirurgia plástica e tem o casamento da neta e quer minimizar as suas rugas, essa paciente tem 82 anos. Então você vê que é uma faixa etária enorme que abrange dos 16 aos 82. Então ela tem indicação desde que existe a necessidade. Então acima dos 16 pode começar a aplicar, porque isso é outra coisa que elas adoram saber. Ai, doutora, quando que você fala? Deixa para o colega, ele vai poder orientar melhor. É sempre interessante, claro, passar a orientação no colega. Procure o seu cirurgião plástico, que ele vai saber te orientar. Doutor Paulo, então me fala quais são os cuidados que elas devem tomar antes de uma cirurgia plástica. Bom, primeiro, procurar saber do seu médico qual é a sua formação, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procurar saber com o seu ginecologista, o seu ginecologista, enfim, o médico de família, se ele tem algum cirurgião plástico para indicar, que ele conheça o resultado, que não é um aventureiro que chegou lá, naquela cidade, montou... Que hoje em dia tantas aberrações. É importante isso, né? E consultar o Conselho Regional de Medicina, onde vão dar todas as informações, se o colega tem processo ou não tem. Acho que isso é importantíssimo. Sim. E a indicação maior, que é o nosso caso, é não ir atrás da propaganda, e sim a propaganda boca a boca, ou seja, o paciente que operou e que referenda. Os próprios pacientes indicam para outros. Exatamente. Essa é a melhor forma, nós sabemos disso, não há necessidade, né, dessa exposição em termos de comerciais. Que pena, minhas queridas amigas, o bate-papo estava tão gostoso, mas, doutor Paulo, deixa aqui para minhas queridas amigas internautas seus contatos e deixa uma mensagem para elas também. Olha, a mensagem principal é saúde e sorte, né? Então essas duas coisas, claro, saúde é o mais importante, saúde não só corporal e mental. E sorte na vida, para que, primeiro, aquelas que já nasceram belas, que não vão ter necessidade, e as outras, que procure o seu cirurgião plástico. Nós estamos no site, que acho que está aí abaixo, né? Esse site é importante, porque vocês podem verificar, tem até vídeos sobre todas as cirurgias que nós conversamos aqui. Isso serve para uma primeira ideia, uma ideia orientada. E nós estamos em São Caetano, na Avenida Goiás 1400, 4229-6969. Já fica o convite para voltar, porque nós teríamos muito mais coisas para querer saber, né, com relação à cirurgia plástica. E não esqueçam, quarta-feira que vem, a partir das 3h30 da tarde, estarei aí com vocês, levando um pouquinho desse carinho. Um beijo e até lá.